Hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente, né, doutor Wagner? Que vem falando sobre agressão, violência doméstica, que isso parece que não tem fim, doutor. É algo assim que vai se alastrando, cada dia que passa, mais denúncias, e a gente fica pensando, aonde que nós vamos parar com tudo isso, doutor? Pois é, Renato. Primeiro, parabéns pelo cabelo, adorei também. Obrigado. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da violência doméstica familiar contra a mulher. Sim. Que tipo de violência? Porque às vezes a mulher acha que a violência é só física e não é. Quais direitos são colocados à disposição dela? Então é um prazer voltar aqui nesse programa hoje, no mês da mulher, falando um pouquinho dos direitos que ela tem. Entendi. Doutor, quais que seriam as principais atividades de um advogado criminalista? Muito bem. O advogado criminalista é aquele advogado, né, que está mais preparado para atuar nas questões penais. Então, sim, quando alguém é acusado de algum crime, de algum delito, é esse profissional habilitado que o acusado deve procurar. Também o advogado criminalista, ele atua para auxiliar a vítima. Alguns crimes, por exemplo, crimes contra a honra, só o advogado criminalista pode ajuizar a ação. Não é o Ministério Público quem faz, é o advogado criminalista. Então, nesse sentido, o advogado criminalista também está ao lado da vítima. Então, o advogado criminalista, ora está do lado daquele que é acusado de algum crime, e aí é obrigação, né, de todo advogado defender, sem questões pessoais, sem questões próprias. Isso está até no nosso código de ética, é nosso dever fazer isso. Até porque se ele não constitui algum advogado, o Estado é obrigado a conceder um advogado para ele. Porque na área criminal ninguém pode ser processado sem um advogado. E do lado da vítima, como é um pouco da nossa fala hoje, o advogado pode auxiliar, inclusive junto ao fórum, junto à delegacia, em proteção da mulher. Entendi. E quais hipóteses o cidadão em si, doutor, ele deve procurar um advogado criminalista? Então, como eu já citei, né, quando se vê como vítima de algum crime racial, algum crime na internet, que é mais comum hoje com o WhatsApp, às vezes a pessoa perde o controle e acaba ofendendo alguém. O advogado tem todos os meios para fazer uma justificativa junto à delegacia ou fazer um requerimento que a gente chama de inquérito policial também junto à delegacia. E na maioria das vezes o advogado, Renato, ele atua na defesa, quando alguém é acusado de algum crime, né? Então, seja qual o crime for, sempre precisará, aqui pela lei brasileira, ninguém pode ser processado criminalmente se não tiver um advogado. É uma questão até que o processo é nulo se ele não tiver advogado. Entendi. Como nós estamos falando aqui, um assunto muito pertinente, que é acerca que fala sobre agressões, sobre violência doméstica, ainda mais como se fala de mulheres. Doutor, tem muitas mulheres também que elas são chantagistas para poder prender o relacionamento. Até que possa até acontecer agressão dentro da casa mesmo, né? E elas fazem de tudo para não separar. E acontece outros casos que não tem agressão física, mas só tem agressão verbal. Mas só que a mulher, quando ela chega no advogado ou chega na delegacia, ela já acrescenta a verbal e acrescenta a física. Como que o advogado em si, até mesmo o delegado, ele pode acreditar, no caso, que a física aconteceu se não tem provas? Muito bem. Excelente pergunta, Renato. Primeiro, assim, lá no passado, a mulher, depois de feita a representação, depois que ela faz o boletim de ocorrência, a lei permitia que ela desistia do processo. Sim. Então, como você falou, muitas mulheres mesmo usavam isso como ferramenta de negócio. E ainda usa até hoje, né, doutor? É comum. Hoje, houve uma alteração na lei que, uma vez que foi feita a denúncia, a mulher não pode mais voltar atrás. Não pode mais. O processo tem que prosseguir. Porque era feito exatamente isso, ocupava-se o tempo na delegacia, depois ela falava, olha, se você não voltar, eu não vou lá, aspas, tirar queixa. Ou, olha, seus filhos estão aqui, você não vai voltar, não vou tirar queixa. Era uma ferramenta de negociação. Hoje, houve uma alteração na lei e isso não é mais possível. Hoje em dia, qualquer parente, qualquer vizinho que chama o 90, a polícia, se havendo realmente a possibilidade da violência, que como você falou, não é só física. A violência ela pode ser... Tem 5 tipos de violência
contra a mulher que é Gostaria trazida... até que você falasse esse tipo de violência contra a mulher. Isso, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. A primeira, que é a mais comum, e infelizmente, é a física. A física. E como é que você comprova a violência física? A mulher, ela é periciada, né? Então, qualquer delegacia que ela vai, é dado pela autoridade policial. As DDMs, a gente tem aqui, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, encaminha ela para fazer a perícia, então é constatado eventuais lesões, né? Então, se tiver arranhões, se tiver marca de socos, de pontapés, de puxão de cabelo, se for evidenciado, a perícia pode pegar, mas não é a única. A gente tem também a psicológica. O que é a psicológica? É aquela em que o homem ele fica denegrindo, fica minimizando a mulher. Mexendo com a autoestima dela também? Mexendo com a autoestima dela. Isso poucos sabem, mas é violência doméstica também. Sério? Violência doméstica. Ofensas morais. É um tipo de violência também. Quando você fala de autoestima, é o quê? Você é feia, você é ridícula. Exato, minimizar a mulher, da condição de mulher. Você só serve para isso, aquilo mesmo, não devia ter casado com você. Olha como é que você tá gorda, você tá feia. É minimizar a condição de mulher. Doutor? É violência doméstica. Uau. Como eu disse, a física, que é mais comum, essa é mais evidente. A psicológica é isso, é a redução da condição feminina. A sua gorda, a sua feia, enfim. A moral é você chamá-la de injuriá-la, sua vaca, palavrões, sim. né? Isso é um tipo de violência. Tem a patrimonial, que é quando o homem pega os bens dela, furta os bens dela, faz com que diminua o patrimônio dela, é um tipo de violência. Uau! E pasme, a gente ainda tem a violência sexual. Então a mulher pode sim... Forçado. O sexo dentro do casal tem que ser consentido. Caso contrário, é estupro, é uma violência sexual. Então veja, a lei trouxe esses 5 tipos de violências. E o mais comum, às vezes, Renato, a mulher não sabe identificar que ela está sendo vítima de violência doméstica e familiar. Tem um pouco de que você falou, às vezes ela trouxe isso na sua formação. Não, que mulher é para isso mesmo. Ou ele bateu, não, mas ele tá bêbado, amanhã ele vai estar bom. Isso, vai estar lúcido. Vai estar lúcido. Não, mas ele me bate, mas ele é um bom pai de família. Isso, já ouvi ele paga muito minhas contas, né? Verdade. Porque, infelizmente, a mulher ainda está presa à condição financeira. Às vezes, se ela não tem independência financeira, é muito mais difícil ela denunciar o seu companheiro, porque se ele for pego em flagrante, provavelmente ele vai ser preso. E aí ela pensa, como é que eu vou viver com esse marido, sem ele? Eu pago aluguel, tenho 3, 5 filhos, se ele está preso, como eu vou fazer isso? A lei permite que ela tenha um acompanhamento, mas a maioria da mulher não sabe disso. Infelizmente, parte dessas violências, dessas agressões à mulher ainda vivem na clandestinidade. Entendi. Você sabe que aumentou muito, você falou dos índices, aumentou muito com a pandemia. Sério? Porque o agressor está dentro de casa. O homem, seu companheiro, ele está dentro de casa. Então, na pandemia, o homem não pôde sair, ficou em casa, não podia ir para lugar nenhum e acabava se voltando, na maioria das vezes, contra a sua companheira. Uau! Rapaz, a gente pensando que na pandemia as pessoas iam ficar mais em casa, focado, se precavendo contra todos os tipos de enfermidades e doenças. E foi aonde, né, o que o Dr. Wagner está falando aqui, foi onde houve-se mais índice de agressões, de violências, não físicas, mas também verbais. Aí eu te pergunto, doutor, por exemplo, pessoas de classe baixa, não tem nada filmando em casa, não tem uma testemunha, e tem todos esses tipos de palavras que você citou aqui, das 5 ferramentas. Aí, como que essa mulher pode comprovar na delegacia, um exemplo, tudo bem que nós estamos sabendo que está muito alto, em alta mesmo, tipo de agressões, né, a respeito das mulheres. Mas como que o delegado, como é que vai comprovar? Né? Ele me agrediu, não tem nada no WhatsApp, as palavras, não tem uma testemunha, um primo, um filho que esteja dentro de casa. Eu ouvi o meu pai falando desses tipos de palavras, né? As palavras foi tudo entre eles dois. Como acreditar nisso? Excelente pergunta, Renata. Já fica o recado para você aí, mulher de casa. Caso você não consiga fazer a prova, não deixe de relatar aos meios policiais. Existe, Renato, por isso que tem um atendimento a gente chama de DDM, são as Delegacias de Defesa da Mulher. Elas dão atendimento especializado para a mulher. Quando a mulher chegar lá, vai ser uma delegada, vai ser uma escrivã. Ela não vai tratar com o homem, porque às vezes ela fica com vergonha de relatar o que aconteceu.
E hoje, a simples ameaça, se ela falar, olha, meu companheiro está me ameaçando, ele diz que vai acabar com a minha vida, vai me matar, ainda que ela não consiga fazer prova, existe sim, hoje, uma possibilidade de acreditar na fala dela, ainda que seja isolada. Então, a fala dela por si só é prova. Por quê? Se a narrativa for inverídica, isso é crime. Se ele comprovar que ela mentiu, é crime também. Isso que eu gostaria de saber. Mas, exatamente porque Temos uma comprovação? Como a gente tem essa comprovação que ela está mentindo? Aí o companheiro precisa fazer prova, né? Ah, quem estava, não estava, mentira, fulano de tal estava perto, aí ele tem que fazer uma contraprova. Mas por quê? O crime de violência doméstica, aquele agressor, é óbvio que quando ele agredir física ou verbalmente, ele vai procurar um momento que não tem ninguém. Sabes que é na calada da noite, é na escuridão, é quando não tem ninguém. Por isso é que a vítima de violência doméstica, o que ela fala se leva muito em conta. Entendi. Até porque assim, tem aquela expressão, tem coisas que não dá para pagar para ver. Verdade. E se de fato ela está sendo ameaçada, ele concretiza a ameaça. Então, o que a gente observa, e aí na prática, na maioria das vezes, é que a fala dela isolada, claro que tem um contexto, né? Mas a fala isolada não diria que vale como prova, mas é vista como um indício de que aquilo ou aquela ameaça pode vir a concretizar. Eita, fico alerta aí para todos os homens, né? Temos muitos homens assistindo também nosso programa que não se deve, né? Eu sempre vou para aquele mérito seguinte, doutor. Se a pessoa se esse cara é um cara nervoso, ele já sabe que ele é estressado, estourado, não se envolva com uma pessoa agora. Primeiro, se cure, exatamente, né? Para que você venha se envolver no relacionamento, porque quando você vai se envolver no relacionamento, você vai estar depositando toda a sua confiança, todo o seu caráter ali dentro daquele relacionamento, não é isso? Bem colocado, viu, Renato? Porque aquele agressor, aquele que vem agredir sua companheira, e aí fica a dica também para as mulheres de casa, ele dá sinais, não é no primeiro momento que ele vai agredir, né? O que a gente observa na prática é que na maioria das vezes ele conviveu com isso dentro da sua casa, naquele normal, né? O pai que chega em casa embriagado, que xinga a mãe, o pai que chega e a comida não está pronta, ofende a mãe, ele cresce com isso e às vezes isso para ele é normal, ele cresceu assim. O que ele vai pensar? Ah, não, mas eu cresci assim, como não pode ser normal? O inconsciente dele pensa desse jeito. Sim. E o que a mulher precisa fazer imediatamente é colocar freio, dizer, olha, eu não gostei da forma que você me tratou, eu não gostei que você me xingou. Porque às vezes ele não entende que aquilo é um freio, ele entende que aquilo é normal. Não estou dizendo que está certo, não, mas o inconsciente dele é assim. Ele precisa entender que é freio, que tem um freio, que xingar, ofender sua companheira, isso é uma violência, de que não é normal minimizar sua esposa, e ele precisa de tratamento, né? Então, para a gente tratar isso, não basta só punir, porque se só apenar ele vai ficar preso, ele vai sair e vai continuar a mesma coisa. Ele precisa ser tratado, né? Então a gente não pode pensar só em punição, a gente precisa pensar em tratamento para os agressores de violência doméstica também. Verdade. E doutor Wagner, você falou um ponto muito interessante agora aqui na tua resposta, que foi sobre sinais. Os sinais, quando no relacionamento, porque no começo do relacionamento, o homem é bonzinho. É uma maravilha. É uma maravilha. O cara abre a porta do carro, o cara é gentleman, né? Paga as contas, não é isso? Abre a porta do carro, né? Agrada, faz aquele jantarzinho maravilhoso. Todo começo de um relacionamento é mil maravilhas. Mas só que no decorrer do relacionamento, vamos botar aí de 3 meses a 6, ele começa a dar sinais, né? De agressões verbais, ele já começa a falar meio grosso, meio alto. Como você, como advogado, focado nessa área, principalmente também no ramo das mulheres, qual que seria a dica que você daria para essa mulher, até mesmo antes dela colocar a aliança no dedo? Ó, amiga, eu já peguei aqui no meu escritório um caso assim, ela veio me pedir uma orientação, e eu falei para ela, ó, essa aí são uma orientação, são atitudes e sinais de que se agora, antes de casar, ele já está assim, depois de casado, vai dar trabalho. Qual seria essa dica, doutor? Boa. A primeira coisa que ela precisa saber, se ele veio no relacionamento anterior, se foi pautado em violência doméstica, em ofensas, não tenha dúvida que se ele não procurou tratamento, certeza, é triste, mas é certeza que ele vai voltar a rescindir. O que eu estou querendo dizer, certeza que ele ele não vai cessar essas agressões, ainda que mude de companheira.
Porque se ele não se tratou, ele entende como isso é normal. Ele não vai entender que está errado. Para ele, o erro está na companheira. Não está nele. E a mulher, essas agressões podem vir depois também. E a mulher sabe quando o seu companheiro está diferente. Sabe que não foi daquele jeito que ela o conheceu. Então, qualquer ameaça, qualquer alteração de comportamento, é fundamental que a companheira sente ao lado dele e fale, olha, não foi assim que nós nos conhecemos, você não é o homem com o qual eu me casei, e isso não está legal. É procurar tratamento junto, porque ele precisa entender que também ele precisa ser tratado, Sim, sim. né? Porque isso, infelizmente, só encarcerá-lo vai piorar. A cadeia hoje não cumpre o papel dela, Renato, que é devolver o cidadão melhor para a sociedade. Ao contrário disso, né? Não é para ser um hotel, mas está bem pior do que deveria. Então, qualquer sistema prisional hoje que a vaga seria para 800 pessoas, está facilmente com 1.600 pessoas. Conta? 1.600. Uau! Se 1.600 pessoas? Se você vê no site da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, eles divulgam a quantidade da lotação e a quantidade atual. Infelizmente, todo estabelecimento prisional aqui no Brasil está superlotado. Você acha que ele vai voltar melhor do que entrou? Infelizmente, não. Né? Então, às vezes, o ideal é trabalhar para que não ocorra violência. E como é que se faz isso? Com conversa, com ponderação. A mulher precisa se posicionar, a mulher deve saber que ela é vítima de violência doméstica e que isso não é normal. É verdade. Mulheres, vamos se posicionar, vamos, né, tomar frente aí, tomar rédea do relacionamento, porque se você já passou no passado um relacionamento abusivo, não de agressões, mas de muitas palavras, e você já vê nesse iniciozinho de relacionamento que o cara tá sendo tá sendo agressor, tá sendo abusivo nas palavras, nem dá continuidade nesse relacionamento, porque pode dar BO mais lá na frente, Verdade, não é isso? é. E falando de BO, qual que seria a consequência, doutor, que esse agressor ele receberia no âmbito familiar, nesse tipo de abusos que nós relatamos aqui nessa tarde? Isso, o que a lei determina, o crime pode ser desde as lesões corporais, as ofensas, enfim. Para esse tipo de crime de violência doméstica, não tem a transação penal. É aquele famoso, paga uma cesta básica, tá tudo certo. Não tem isso, ele é condenado em regime aberto, semiaberto ou fechado. O que é isso na prática? Suja mesmo, né? Ele tem uma condenação pelo crime de violência doméstica. E veja só, várias empresas, vários órgãos públicos estão trazendo essa norma de que, olha, se ele tem violência doméstica, ele não será contratado, estão trazendo isso por seu ordenamento. Por exemplo, a OAB, se o bacharel em Direito terminou a faculdade, se ele tem condenação por violência doméstica, ele não vai ser advogado. Então, várias empresas trazem isso consigo, justamente por quê? Para tentar impelir. Dependendo da agressão, ele pode ser condenado em regime semiaberto, naquele que ele sai para trabalhar, mas fica preso. E a gente tem a questão do feminicídio também, né? Que é quando o homem, infelizmente, supera essa agressão física e vem a matar ou tentar matar sua companheira. E aí fica encarcerado mesmo, não tem jeito. É isso aí. Então fica a dica para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui nessa tarde maravilhosa. O programa é sempre melhor. Para nós fecharmos com chave de ouro, eu gostaria, doutor, que você desse aquela palavra-chave assim, ó. Você, minha amiga que está nos assistindo, a palavra é isso, 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 isso. Fica atenta. Tá Pode bom. ficar à vontade, doutor. Você, mulher que está nos assistindo, não é normal ser xingada, não é normal ser minimizada. Não trate ou não viva como sua mãe viveu, né? Você é digna de respeito. Você tem que saber que você tem direitos e qualquer mudança de comportamento, seja você a dizer para o seu companheiro que você não gosta. E se persistir, não fique por questões financeiras, sabe que você tem direito. É só ligar 190, procure seus direitos, procure um advogado criminalista para sair em seu socorro. Isso aí. E peça ajuda, que é o principal, né, doutor? Principal. Não se acanhe, não fique com medo. Ele me bateu uma vez, ele me agrediu. Já tem 3 meses, já tem 1 ano. Tem pessoas que se acanham por causa disso e não pede ajuda. É isso. Não é normal. Ser vítima não é normal. Precisa parar com isso. Tem que sair da dependência econômica, a dependência dos filhos, tem que se amar como mulher. É isso aí. Esse é o recado para vocês, mulheres. Doutor Wagner, deixa os contatos. Onde você atende aqui em São Paulo? Meu escritório é no centro de São Paulo. Centro.
tá? Eu vou deixar aqui o que eu posso, Fica o Instagram. à vontade. Telefone de contato também? É @wagnercavalcantedos Santos. O e-mail é wagnercavalcantedosantos@gmail.com.